Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje entrevistando o doutor Pedro Werneck, presidente e diretor do Instituto da Criança. O nosso poeta quer fazer uma pergunta aqui. Não é exatamente, ouvinte, não é exatamente uma pergunta, mas é porque a minha indagação anterior ainda não está com uma resposta satisfatória, porque nós sabemos todos, né? Poeta, muito exigente. Que pais, que mães, os sempre ausentes dos sempre fundamentais, os eternos desconhecidos desses que sofrem a imensa, imprecisa falta que fazem as figuras iniciais. Mas o Pedro vai contar para a gente a história da gênese do Instituto da Criança, como surgiu o Instituto da Criança. E é justamente, meu querido poeta Antônio Carlos Esteves, para dar uma família para 55 crianças, que surgiu o Instituto da Criança inicialmente com esse viés. Depois ele se ampliou e o Pedro já está aqui nos informando quantos projetos já são desenvolvidos com os recursos captados através do Instituto da Criança. Mas lá na gênese, como começou essa ideia desse trabalho do empreendimento empresarial para o desenvolvimento da família e das pessoas menos favorecidas, Pedro? Na verdade, a nossa história teve o início de uma forma absolutamente despretensiosa. Não tínhamos nenhuma intenção sequer de fazer uma instituição, de desenvolver um projeto social. A história começou em 1994 e eu costumo dizer o quanto improvável não é impossível, né? Como tudo pode acontecer quando as pessoas se mobilizam, quando as pessoas têm boa vontade, amor e comprometimento. Eu estava assistindo televisão em 94 e em frente à televisão passou uma matéria sobre uma mulher chamada Flor de Lis, que pedia ajuda para manter as crianças que ela tinha levado para a casa dela na comunidade do Jacarezinho. Aquilo me chamou a atenção, eu anotei o número de telefone e comecei a fazer uma contribuição semanal junto com meu irmão Zeca, que trabalhávamos juntos. E durante algumas semanas eu fiz isso regularmente, até que um dia eu li no jornal que a justiça estava procurando aquela mulher. Tomei um susto danado e parei de fazer aquela contribuição. E ela me procurou dizendo então que aquela contribuição era a única que ainda era feita e era com aquele recurso que ela comprava comida para as suas crianças, que naquela época eram 37, além dos seus 3 filhos biológicos daquela época. E eu falei, não posso te ajudar, você está fugindo da polícia. Ela falou, eu estou fugindo porque eles são meus filhos e eu vou lutar com eles até o final. Eu fiquei meio impactado com aquela colocação dela e convidei ela para conversar comigo e ela veio ao meu escritório no dia seguinte. E quando sentou para conversar, se revelou uma mulher muito comprometida, uma missionária muito dedicada à sua família. E me contou a trajetória dela, que ela havia há alguns anos iniciado um trabalho de missionário, tentando tirar o jovem que estava envolvido na marginalidade, e numa ocasião na Central do Brasil ela conheceu uma jovem que estava de resguardo, uma menina de 16 anos, que revelou a ela ter jogado a filhinha recém-nascida numa lixeira ali perto da Central do Brasil. Correram até lá, pegaram a bebezinha ainda viva, e a jovem pediu, tia, leva ela para casa, cuida dela para mim. E a Flor disse, eu vou levar ela e vou levar você também. Levou a mãe e a filha para casa e começou a cuidar das duas. Infelizmente, essa mãe, 2 dias depois, fugiu, deixou a bebezinha com a Flor. Algumas noites se passaram, quando numa madrugada chega à casa da Flor de Lis, aquela mesma jovem, mãe da bebezinha, acompanhada de 37 crianças, fugindo lá da Central do Brasil, onde estavam dando tiro neles e fizeram eles sair à base de tiro. A Flor me disse então, seu Pedro, eles bateram na minha porta e pediram para entrar na minha casa, mas entraram na minha casa e entraram também no meu coração. Não tive coragem de mandá-los embora. Ficaram dormindo no chão, um por cima do outro, uma confusão danada, os vizinhos começaram a me ajudar e um dos vizinhos conseguiu que o Betinho, da Ação da Cidadania, o nosso querido Betinho, fizesse uma aproximação da televisão, que fez uma matéria com ela, e essa matéria, me disse ela, foi muito boa, porque trouxe a atenção de pessoas que passaram a contribuir conosco. Mas trouxe também a visão do juizado, que mandou aqui uma diligência e viu que a casa estava toda irregular. Como a casa não tinha documento, as crianças todas dormindo uma por cima da outra, sem identidade, sem nada, eles disseram que iam tirar as crianças de mim. Mas eu não aceitei aquela decisão e fugi. Fugi e fui para outra comunidade, em Parada de Lucas, e lá um traficante que me reconheceu
me ofereceu uma casa para eu ficar. E eu estou lá nessa casa hoje. Só que a dificuldade é muito grande. A casa não tem nada, não tem móvel, não tem nenhum objeto. A única coisa que a gente tem é uma geladeira e um fogão velho. E o único dinheiro que eu tenho hoje para comprar comida para essas crianças é isso que o senhor dá para gente. Sem esse dinheiro, eu estou completamente perdido. Eu falei, mas Flor, eu não posso te ajudar, você fugindo da polícia, com uma casa de traficante, com 37 crianças irregulares. Eu, infelizmente, não tenho como te ajudar, porque eu vou acabar tendo um problema também. Ela me disse, seu Pedro, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu sei que eu não vou desistir, porque essas crianças são minha família, eles me chamam de mãe, eles me chamam de mãe Flor. E isso foi muito forte para mim. Me bateu de uma maneira muito intensa que eu não tive, me senti vontade de fazer alguma coisa mais. Procurei então meus irmãos e juntos resolvemos procurar a justiça. E foi nessa ocasião que eu tive a sorte de ser bem recebido pelo nosso doutor Ciro, que, apresentado por amigos em comum, nos recebeu muito gentilmente e parou para nos ouvir, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo para ouvir, não querem ouvir as coisas, não dão valor ao que é dito. E o doutor Ciro teve paciência e nos escutou, e mais do que isso, nos deu um crédito de 6 meses para que a gente atendesse as exigências da lei. Pedi a ele que me relatasse, me ditasse o que era para fazer e redigi então uma série de ações que eram necessárias naquele momento. Saímos a campo, procuramos outros amigos que tinham escritório de advocacia, médicos, assistentes sociais, pessoas de diversas áreas para nos ajudar a fazer valer aquelas exigências que o doutor Ciro havia nos pedido. 6 meses se passaram, nós alugamos uma casa e começamos a levar os amigos para mobiliar essa casa, cada um dava uma geladeira, um fogão, um objeto, e no final dos 6 meses, quando o doutor Ciro foi nos visitar, ficou muito surpreso. Ele está aqui para nos dizer se não é verdade, porque ele encontrou uma casa toda arrumada, encontrou uma mesa repleta de documentos, advogados comprometidos em cumprir as exigências e atender tudo aquilo que era necessário. E mais surpreendido ainda ficou quando uma criança da Flor, no colo dele, adormeceu, e ele disse então que era difícil entrar numa casa, numa situação daquela, e a criança ter a paz e a tranquilidade de dormir no colo dele. Isso raramente acontecia. Saiu dali e me disse assim, Pedro, hoje eu deixo de ser um perseguidor da Flor de Lis e passo a ser um apoiador de vocês. E é verdade, desde então, inúmeras vezes a gente recorreu a ele, a orientação dele, as ideias dele e o apoio dele para que a gente pudesse prosseguir o nosso trabalho. Esse foi a gênese do Instituto, porque a partir dali, eu, meus irmãos e os nossos amigos começamos a entender que a gente podia fazer mais. E procuramos então uma outra instituição que precisasse. Foi aí que conhecemos o Lar Santa Catarina, uma casa que atende crianças com paralisia cerebral, crianças que não têm família. E lá levamos os amigos e começamos a fazer a mesma mobilização, de prover recursos, prover soluções para que a Fernanda, a diretora da instituição, pudesse ter paz e pudesse fazer a atividade que realmente interessava, que era cuidar das crianças devidamente. O tempo passou, numa visita que eu fiz à casa, encontrei uma menina que me chamou muita atenção, que ela tinha um comportamento diferente, ela era nova na casa, ela tinha 4, 5 anos, e ela corria, ela ria, ela brincava, ela não tinha paralisia cerebral. Me chamou tanto a atenção que eu perguntei a Fernanda qual era a história dela. E a Fernanda então me contou. A história é muito triste. Essa menina pequenininha foi envenenada. Essa menina pequenininha teve meningite, ficou com algumas sequelas. Os anos passaram, um dia ela foi parar no hospital, os médicos examinaram e descobriram que ela tinha sido envenenada. Envenenamento é caso de polícia. Mandaram para o Ministério Público, que investigou e mandou a criança para a Fundação da Infância e do Adolescente, e ela mandou para cá. E hoje a criança está aqui conosco à espera de um local mais adequado. Ora, aquele local não era para aquela menina, embora ela seja muito bem tratada, ali era para crianças com paralisia. Voltei com aquilo na cabeça e procurei a Flor de Lis, a quem convidei para na semana seguinte visitar a instituição do Lar Santa Catarina. Fomos assim, no final de semana, eu, meu irmão Carlos, a Flor de Lis e o marido dela conhecer a casa, para a Flor conhecer a casa e ver a menina. E lá chegando, a menina já logo foi para o colo da Flor. Quando se afastou, contei para ela essa história toda e ela ficou muito sensibilizada. Aproveitei essa sensibilidade e provoquei. Que tal levar ela para sua casa e a gente tentar encontrar um lugar adequado para ela? A Flor, na mesma hora, disse para mim, claro, seu Pedro, vai ser muito bom para ela. Você não quer perguntar para o seu marido o que ele acha? Não precisa, ele vai gostar também da ideia. Mesmo ele estando ali do lado, ela nem perguntou para ele e já, na mesma hora
quis levar a criança para casa. Assim, meus amigos, voltamos para casa e naquela tarde, ao chegar na casa, quando eu vi as crianças abraçando, acolhendo aquela menina como sendo mais uma irmã, mais uma filha, mesmo sabendo que era mais uma para compartilhar a atenção da mãe, para dividir a comida, para dividir as brincadeiras, a televisão, mesmo assim, as crianças acolheram ela com todo o amor, creio eu, porque elas perceberam que era alguém como ela, como aquelas crianças já haviam sido um dia, alguém que precisava de um acolhimento. E assim, quando a gente saiu da casa, eu e meu irmão, absolutamente encantados e emocionados de ver que, sem querer, a gente havia reunido 3 forças distintas que tinham uma capacidade extraordinária, a capacidade de transformar os meus amigos, a Flor de Lis e o Lar Santa Catarina. 3 locais distintos que, em conjunto, estavam sendo capazes de transformar uma realidade. E foi inevitável. Naquela tarde, decidimos que a gente tinha que dar voz ao que a gente fazia, tinha que criar uma identidade, um nome, uma marca, e assim, naquele dia, nasceu o Instituto da Criança. História belíssima, Pedro. Aliás, sempre que alguém fala de como conheceu o Ciro, tem uma história semelhante a esta, né? Uma história belíssima como essa que você contou, acaba de nos contar. Eu ouvi um dia, né, de um artista, olha, eu tinha um problema, um garoto, nós íamos viajar para o exterior e o pai estava preso, o pai tinha morrido e a mãe estava presa. E ele não tinha quem autorizasse. O Ciro pegou e autorizou a gente levar um menino, um adolescente, para o exterior, para uma turnê que a gente ia fazer, né? Hoje eu não vou falar o nome dele, que é para não... Hoje é uma pessoa aí do mundo da música, né? E se o Ciro não tivesse autorizado, ele teria que ter, né, saído da nossa equipe, né? Então tem umas histórias dessas aí, de solidariedade, como essa que está contando, da Flor de Lis, né, desse artista, né, que são histórias bem interessantes, né, de como que a sociedade, ainda há na sociedade, né, essa tentativa, né, de fazer brotar, né, essa semente de esperança de um mundo melhor. Parabéns a você, Pedro. Essa história que o Pedro contou, essa história já virou livro, já virou filme e vai ser feito agora um outro filme, né, Pedro? E nós temos uma Rihanna, porque a Flor de Lis é um sucesso, canta maravilhosamente bem, já gravou centenas de CDs, e um dia vamos trazer a Flor de Lis aqui, vamos trazer aqui no programa para ela contar essa história belíssima. Estão aqui, pedindo, né? Quem é a Flor de Lis? Pois é, porque a Flor de Lis hoje é uma pessoa difícil de achar, porque ela está com tantos compromissos aí, não é, Pedro? Você como empresário dela, vai ter que arrumar um dia para ela vir aqui. Eu acho o mais extraordinário é que ela, embora com tantos compromissos, ela realmente hoje tem 3 discos produzidos pela MK Music, ela viaja pelo Brasil inteiro sem parar, ela tem uma agenda concorrida, mas mesmo assim, ela há 3 anos atrás adotou mais 5 filhos, ela hoje tem 55 filhos. Além disso, ela tem o Instituto Flor de Lis com mais de 200 crianças e adolescentes lá em São Gonçalo, e junto à instituição, ela tem também o Ministério Flor de Lis, que é a igreja que ela dirige, junto com o pastor Anderson do Carmo, marido dela, um grande amigo e um grande guerreiro que luta sem parar pelo desenvolvimento social, e além disso tem viajado também pelo Brasil todo, levando a sua palavra e cantando. Já tem discos de ouro, ganhou já 3 discos de ouro. Eu acho importante, ouvinte, deixar aqui lavrado, né, que nós aqui exercemos um trabalho pedagógico. Vejam que é a visão do empresário no possibilitar o surgimento das potencialidades. A pessoa que tem aquela potencialidade, e são tantas, e nós não temos um empresário que ajude a essa pessoa a demonstrar a sua potência. Mas olha, Pedro, eu vou te fazer uma provocação. Nós estamos aí diante dessa situação triste, né, de ver o Rio de Janeiro discriminando crianças pobres e crianças negras. E você é um empresário bem sucedido, hoje dirigindo o Instituto da Criança. E a minha provocação é o seguinte: você, com os contatos que tem, sobretudo nesse ramo hoteleiro, e com a preocupação que tem todos os empresários da hotelaria de mostrar o Rio que maravilhoso, o Rio cidade maravilhosa, provoque esses empresários para que eles se unam na busca de alternativas cidadãs, responsáveis e de respeito a essas crianças.
e a esses adolescentes também. Que tal se, ao invés de recepcionar esses adolescentes com cacetetes da polícia, recepcionarmos com lanches, recepcionarmos com lazer, recepcionarmos com esporte, nas praias, que é um lugar comum, habitação comum de todo cidadão que mora no Rio de Janeiro. É um desafio que eu faço, é uma proposta que eu ouso fazer a você, que você capitaneie, junto com o ramo hoteleiro, uma campanha de acolhimento desses meninos que vêm para as praias do Rio de Janeiro, e não de repulsa, e não de repressão a esses meninos. Você que tem sido tão bem sucedido com esse empreendimento social, eu ouso fazer a você, com essa liderança que você tem, com conhecimento do ramo empresarial que você tem, quer dizer, o ramo que tem os recursos, e que recursos muitas vezes estão sobrando e que podem ser destinados para o acolhimento desses jovens, já que o poder público não lhes oferece um lazer na comunidade onde moram. O lazer que eles têm é realmente a ida à praia, é o único lazer gratuito que ainda existe. Então, que eles sejam acolhidos e não reprimidos. É uma proposta que eu te faço. E vou fazer uma outra, né? Eu sou um explorador de primeira. Todo ano a gente promove um almoço de solidariedade com adolescentes de população de rua, que estão em instituições como a AMAR, que já esteve aqui, como a São Martinho, que já esteve aqui. Eu queria ver se você se associa esse ano, para a gente fazer no final de novembro, um grande jantar de Natal para essa garotada, para essa grande confraternização em algum local, algum restaurante ou algum espaço que nós possamos juntos promover essa confraternização de Natal. Eu já estou falando no mês de novembro, porque eu sei que dezembro é absolutamente impossível diante dos compromissos que todas essas empresas têm para as festas natalinas. Então, esses dois desafios eu estou fazendo aqui para você e agradecendo a sua presença no nosso programa. Muito obrigado, doutor Ciro. Agradeço as sugestões e elas vão ser muito bem recebidas e avaliadas. Será um prazer, especialmente, participar desse encontro, que é algo mais imediato. Com relação a essa movimentação com os empresários, eu posso dizer que existe uma vontade muito grande dos empresários. A gente, quando trabalha dentro do setor social, a gente conhece o que há de melhor nas pessoas. Eu realmente considero um privilégio muito grande poder receber tanta energia, tanta informação positiva, tanta boa vontade das pessoas. E essa boa vontade a gente tenta traduzir ela em gestos, em ações. Acho que todos nós temos o dever, quando a gente tem saúde, educação, alimentação, trabalho, nós temos o dever de olhar um pouco para o próximo e servir como instrumento, como um meio de promover modificações na vida daqueles que precisam. Acho que não basta a gente agradecer a Deus aquilo que a gente tem. A gente tem que ser coerente com a nossa gratidão, agindo, atuando de uma forma efetiva, mobilizando para que as situações que são ainda tão necessárias de apoio possam ser revertidas. Muito obrigado. Jacira Keller, lá de Mesquita, está dando parabéns para todos e disse que ficou muito emocionada com o relato do Pedro Werneck aqui. Agora vamos ao Jornal 760, o Jornal da Manchete, edição das 11 horas, com a apresentação de Enio Paes.